Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós acabamos de ouvir, na primeira leitura retirada do capítulo 32 do livro do Gênesis, um texto de difícil interpretação, que é o texto da luta de Jacó com Deus. Então eu fui buscar em quem sabe mais, né? Então, procurando alguém que pudesse explicar melhor esse texto tão maravilhoso e que a igreja, na sua tradição espiritual, medita e fala a nós, achei uma audiência geral do Papa Bento XVI em 25 de maio de 2011, naquelas catequeses que o Santo Padre faz, né, nas quartas-feiras, falando sobre o homem em oração. Então ele reflete esse texto e eu quero reproduzir aqui as ideias centrais que o Papa traz. Então o Papa Bento vai recordando ali que Jacó havia subtraído a bênção do seu irmão Esaú. Vocês lembram que Esaú, não fazendo muita conta da sua primogenitura, da bênção que tinha direito, vendeu-a por um prato de lentilhas. E Jacó, então, obtém essa bênção, mas ele também o faz aproveitando ali um tanto da cegueira do seu pai, se veste com as vestes de Esaú, fica mais peludo e toma a bênção. Depois ele foge da ira de Esaú para a casa do seu parente Labão, se casa ali, né? Toma 2 mulheres, depois enriquece, Deus o abençoa e ele tem um rebanho enorme, mas depois resolve voltar e vai encontrar o seu irmão Esaú e tem medo da ira do seu irmão. Então, sempre muito astucioso, Jacó vai lá, faz uma comitiva, uma caravana e põe assim vários grupos com presentes para o seu irmão. Então vai esse grupo aqui e leva tais presentes. Depois chega um outro grupo, tais presentes, para ir amansando a ira do irmão. Esperto. Mas depois faz passar todo mundo, inclusive sua esposa, e ele fica só. Quando vai atravessar então o rio, fica só. E o texto frisa isso, ficou só, e é justamente nesse momento em que aquele homem misterioso aparece e vai lutar com ele. Então veja, era noite,
E é noite, um momento propício para entrar no escondimento, né? Ia chegar lá na terra do irmão, às vezes surpreendê-lo também, como ele gostava de fazer. Mas veja, diz o Papa, tinha usado a sua astúcia para procurar subtrair-se a uma situação perigosa e pensava que conseguiria ter tudo sob o controle. E, no entanto, agora encontra-se a enfrentar uma luta misteriosa que o surpreende na solidão e sem lhe dar a possibilidade de organizar uma defesa adequada. Foi pego desprevenido. Então, um homem, que não se sabe quem é noite, e ainda diz o Papa, portanto, este episódio tem um lugar na obscuridade e é difícil reconhecer não apenas a identidade do agressor de Jacó, mas também qual o andamento da luta. Porque, se você percebe, você não sabe quem é que está ganhando. Tem hora que parece que é Jacó que está ganhando, parece que é o homem que está ganhando, e fica uma situação assim um tanto confusa. Está lutando com Deus? Deus perdeu para Jacó? Como é que é isso? Diz o Papa, com efeito, no início Jacó parece ser o mais forte, e o adversário, diz o texto, não podia vencê-lo. E, no entanto, atinge também a articulação, o fêmur de Jacó, provocando-lhe uma luxação. Então, pensar-se-ia que Jacó deve sucumbir, mas, ao contrário, é o outro que lhe pede para deixar partir. Está vendo? A luta vai, retrocede, e o patriarca rejeita, pondo uma condição: não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Aquele que com o engano tinha defraudado o irmão da bênção do primogênito, agora pretende-o do desconhecido, quer receber a bênção também desse outro, cujos vestígios divinos começa a entrever, mas sem poder ainda reconhecer verdadeiramente. O rival, que parece detido, portanto, derrotado por Jacó, em vez de se submeter ao pedido do patriarca, pergunta-lhe: qual é o teu nome? E aqui tem outra reviravolta, igual a luta livre, né? Um está ganhando, vai vira, porque Jacó diz o seu nome. E o Papa frisa aqui também, dizer o nome, entender o nome que estava secreto, escondido, é uma forma de dominar o outro, de ter posse. Então, de novo, agora, aquele homem desconhecido domina Jacó. E Jacó pergunta: e qual que é o teu? E ele não diz. Por que você quer saber meu nome? Você lembra de Moisés na sarça ardente também perguntando, querendo saber o nome? E Deus não diz somente: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que existo. Porque não é possível ao homem dominar assim Deus. Mas diz ainda aqui o Papa: conhecer o nome quer dizer conhecer a verdade acerca do outro, isto permite poder dominá-lo. Portanto, Jacó revela o próprio nome e coloca-se nas mãos do seu opositor. É uma forma de rendição, de entrega total de si ao outro. Mas nesse gesto de se render, paradoxalmente, também Jacó é vencedor, porque recebe um nome novo. Veja, quando ele se rende de Jacó, e o Papa, inclusive, diz aqui, né, que o nome Jacó remonta a calcanhar, porque lá no nascimento eles são gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó já vem segurando no calcanhar do irmão, num sinal de que quer superá-lo. Mas também quer dizer enganador, derrotador. Aqui ele se rende. E ao se render, o homem diz: não, você não vai se chamar mais assim, vai se chamar Israel. Dá uma nova identidade a Jacó, porque Israel quer dizer agora: Deus é forte, Deus vence. Olha que beleza da ação de Deus nesta luta que é a nossa vida sobre a terra, mas que é o combate da oração.
E veja, uma oração, uma luta que está entranhada de vida, de medo, de experiência, do novo que Jacó vai viver, e que se põe assim em oração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2573, diz assim: a tradição espiritual da Igreja reteve dessa história aqui de Jacó o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Quem de nós não vive situações assim, em que a gente precisa perseverar, rezar, e que a gente se sente tomado por uma luta que a gente não sabe se está perdendo, se está ganhando, parece que a hora a gente está ganhando, parece que a hora que a gente está perdendo. E Jacó só vai reconhecer, se você percebe no texto, que ele estava lutando com Deus só depois que aquele homem some. É que ele vai dizer: meu Deus, vi a face de Deus. Diz assim, Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, que quer dizer face de Deus, né? Vi Deus face a face e tive poupado a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Porque agora, com uma nova identidade, começa a mancar, a claudicar. Jacó tem agora a sua vida marcada por aquela experiência. Que sua perna ferida vai fazer questão de lembrá-lo sempre que ele está envolvido por Deus, que Deus o vê, que Deus, veja, o surpreendeu, que Deus o acompanha, e que Deus é que mostrou a sua verdadeira identidade, que não é um ladrão de bênçãos, que agora não age tanto pela sua astúcia, mas pela marcação que Deus fez na sua vida. É um escolhido, é um chamado, é um querido por Deus, é um abençoado por Deus, não mais agora ladrão de bênçãos, mas receptor da bênção de Deus. Deus lhe abençoa. E Deus abençoa as nossas vidas. Permitam-me terminar falando também do Evangelho, porque peço licença para falar de uma experiência pessoal, porque a minha experiência também de luta e de chamado, o padre também falava agora há pouco ali, de uma experiência marcante para ele num retiro, em que a gente muitas vezes é pego desprevenido como Jacó. A minha experiência de chamado para ser padre, num retiro da Canção Nova, em Natal, num momento de oração, de animação, no começo do encontro, domingo de manhã, 8h30, 9h da manhã, cantando, e a dinâmica era olhar bem no olho de uma pessoa do lado, com uma senhora, como diz o Evangelho, eu via nos olhos dela um povo que necessitava que outras pessoas se doassem por eles no sacerdócio. E depois eu entendi que eu era chamado a ser como estes que se doavam. Foi como se tudo tivesse parado assim, a música, o canto, né? Tudo, só ficasse eu e aquela pessoa. E a sensação era como se eu visse nos olhos dela um povo que não tinha pastor, ovelhas sem pastor. De certa forma, participar um pouco do olhar de Jesus sobre a humanidade. E esta é a visão que Deus nos dá no chamado, participar do olhar de Jesus sobre a humanidade, cansada, sem pastor. Ele é o pastor, mas nos permite também assim. Naquele momento também estava desprevenido, ainda que com pessoas, Deus concedeu-me a graça de estar sozinho com Ele, naquela luta, que na verdade eu queria casar e constituir família, mas ali também me feriu na coxa. Ali uma nova identidade. E digo isso porque também nas nossas vidas, Deus às vezes se aproveita desses momentos em que a gente se sente só. Parece que não tem mais ninguém.
o medo, a escuridão, que pode ser a hora de Deus, a hora da mudança em nossas vidas. Ele sabe como fazer, Ele sabe como nos vencer, sabe como nos tocar, sabe como nos transformar. Ele é quem domina a nossa vida. Nos rendamos a Ele, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Amém.